Marcelo Crivella é eleito prefeito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro faz agora um experimento religioso e diz que venceu a onda do preconceito. Chega a nossa vez quando não se desiste, disse no primeiro turno. O Crivella teve 59% dos votos e o Freixo ficou com 40,64% dos votos. Com isso, o povo do Rio de Janeiro faz um experimento de colocar poder na mão de religiosos. Normalmente, esses experimentos não costumam dar muito certo pelo mundo afora, e a gente vai nesse vídeo tentar identificar um pouco o movimento que o Marcelo Crivella fez, a quem ele pertence, e o que isso poderia significar. Como a gente tem dito, para você conhecer uma pessoa, uma instituição, alguma coisa, é importante que você não somente escute o que ela diz, mas mais importante que isso, você deve observar o que ela faz de fato, que é isso, o que ela é de verdade. Para saber um pouco sobre o Marcelo Crivella, eu vou indicar aqui o site do Wikipedia, que tem uma biografia aí resumida dele. E bem aqui ele fala o seguinte: sua ligação com o tio Edir Macedo. Edir Macedo, para quem não sabe, é o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. É uma igreja que é conhecida por ser muito agressiva em sua fé e normalmente utiliza a sua fé, a demonstração que eles pedem, a principal demonstração que eles pedem para os fiéis dessas igrejas demonstrarem a sua fé, né? O principal meio que eles escolheram para que os fiéis demonstrem a sua fé, melhor dizendo, é a quantidade de dinheiro que um cristão, alguém que vai a essa igreja consegue doar. Segundo a filosofia deles, quanto mais dinheiro o cristão consegue doar, mais o cristão tem convicção que Deus vai dar tudo aquilo lá em dobro, em triplo, sei lá quantas vezes. Parece assim que tem alguém lá na contabilidade lá no céu que fica anotando toda a quantidade de dinheiro que o povo está doando, aí ele multiplica lá por 4, depois aí dá um jeito do cara receber lá. Bom, o Edir Macedo, ele tem muita grana, ele é conhecido por isso, por ter muito dinheiro. Ele tem também alguns casos polêmicos, ele incentiva fortemente os seus bispos, inclusive o Marcelo Crivella é um bispo licenciado da Igreja Universal. Então ele praticou também essa filosofia de arrancar bastante dinheiro do povo. Você pode achar que eu estou exagerando, que tudo mais, mas aqui nesse vídeo tem um ex-bispo que filmou alguns detalhes desses encontros, onde o próprio Edir Macedo ensina como tirar mais dinheiro, como pedir mais dinheiro dos seus fiéis. Então é uma coisa muito forte. E essa coisa de pedir dinheiro deu certo, a Igreja Universal é muito bem sucedida nisso, graças a Deus. E daí ela segue no seu projeto de ter mais dinheiro. Eu tinha falado em outros vídeos que na maior parte das vezes na nossa sociedade trata-se pura e simplesmente de dinheiro e poder. Pois bem, aqui eu vou repetir a mesma coisa. Certas pessoas utilizam de determinadas filosofias, seja de igreja, de direita, de esquerda, de ultra não sei o que, de centro não sei o que, mas no fundo, o que move isso é impressionante. É dinheiro e poder. E aqui o Edir Macedo ensina a pedir dinheiro. Só que a Igreja Universal ela já tem dinheiro pra caramba. Inclusive tem igreja em muitos países do mundo, na África, em vários locais, e armazena dinheiro em grandes quantidades diariamente. Só que dinheiro sozinho não é poder. Então, em 2008, o Edir Macedo escreveu um livro onde ele revelou um plano político. O líder da Igreja Universal incita os evangélicos a tomarem o poder. O objetivo seria construir um projeto de nação que Deus teria sonhado para os hebreus. E ele, o Edir Macedo, como um comunicador direto com Deus, que vive lá batendo papo com Deus, que sabe tudo que Deus pensa, o que é melhor para a humanidade, ele resolveu então colocar isso no livro, o que Deus falou para ele, e agora ele tem o seu plano de poder para salvar finalmente o planeta Terra. Graças a Deus todo mundo vai poder ser salvo segundo a filosofia aí do Edir Macedo. O Rio de Janeiro, portanto, torna-se agora o primeiro experimento da Igreja Universal, né, nesse plano político de poder, que são muito competentes. Isso está sendo falado aqui na Carta Capital, no dia 30 de outubro, que diz o seguinte: Crivella eleito no Rio.
a vitória política da Igreja Universal, que já tem um plano antigo, inclusive com o apoio do Romário. Olha só que interessante. O prefeito é o primeiro da igreja a ganhar terreno para o projeto da nação defendido pelo bispo Edir Macedo. Interessante também é o seguinte, aqui quando ele fala que venceu onda de preconceito, ele diz o seguinte, em seu primeiro discurso após a vitória, o prefeito eleito agradeceu os apoios recebidos, como da Igreja Católica, e disse que conseguiu vencer uma onda enorme de preconceito levantada na campanha eleitoral. Agradeço também aos espíritas, umbandistas, ao candomblé e aos que não têm religião. Ninguém vence sozinho, afirmou Crivella, que é um bispo licenciado da Igreja Universal. Olha, eu confesso que quando eu mesmo escuto o Marcelo Crivella dando entrevista, eu mesmo acho ele um cara muito bacana, assim, ele boa pinta, um cara tranquilo, fala assim com uma voz amena, né? Ele tem umas tiradas assim bastante interessantes, mas ele tem também aquilo que eu falo para vocês, a gente tem que observar o que a pessoa diz, o que a pessoa faz. Nesse vídeo aqui, ele demonstra aquilo que o tio dele, o Edir Macedo, já vinha falando, a questão de tomar o poder. Grana já tem, ele inclusive fala nesse vídeo aqui, ele fala que já tem dinheiro, bem nessa parte aqui, vejam. Por todos nós que estamos na política. Por que, meus irmãos? Porque dinheiro nós na igreja temos. Aviões nós temos. O outro dia o RS... Então aqui ele fala que dinheiro nós temos. Depois aqui ele fala que um dia eles ainda vão eleger um presidente. Veja. Quando será, mas os evangélicos ainda vão eleger um presidente da República que vai trabalhar por nós e por nossas igrejas. E nós vamos cumprir a missão que há 2000 anos é o maior desafio da igreja de levar o evangelho a todas as nações da terra. Então, é assim, vamos lá resumindo. Ele diz que dinheiro ele já tem, confirmando o que eu falei para vocês, e diz também que um dia eles vão eleger um presidente para cumprir a missão da igreja dele. Segundo o que o tio dele, conversando com Deus diretamente, falou que tem que ser feito há 2000 anos e até agora ninguém fez. Então agora, finalmente, graças a Deus, um brasileiro, Edir Macedo, conversando diretamente com Deus, trânsito direto com Deus, pode telefonar, manda WhatsApp, liga, manda cartinha, comunica direto com Deus, descobriu o plano que tem, e aí ele que escreveu um livro. Nesse livro ele fala da política e agora em 2016, 8 anos depois de escrever o livro, eles conseguem eleger então um bispo licenciado, e o Rio de Janeiro faz esse primeiro experimento. E aí a gente vai falar, você diz assim, mas o cristão ele não é muito, né, não tem muito problema e tudo mais. Eu vou lembrar, tem diversos conflitos aí, tá, com os cristãos também. E aqui você vê, por exemplo, o conflito entre cristãos, evangélicos e católicos, que é o que acontece na Irlanda. E aí eu vou deixar esse link aqui para você, interessante o nome do site, né, Mundo Estranho. Qual é a causa do conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte? Então essa notícia aqui é de 2011, mas é interessante você entender. Existe conflito entre evangélicos, né, protestantes e católicos. O detalhe é o seguinte, o Deus de todos os dois lados é o mesmo. Teoricamente, sendo o mesmo Deus, ele tem os mesmos interesses. Porém, mesmo assim, há conflito e há morte. É isso mesmo. O mais famoso episódio desse histórico conflito ocorreu em 30 de janeiro de 1972, quando soldados britânicos mataram 14 católicos que faziam parte da manifestação na cidade de Derry, na Irlanda do Norte. Incidente conhecido como Domingo Sangrento. Quer dizer, mesmo em países ditos civilizados, quando você dá poder a religiosos, isso costuma não funcionar muito bem. Lá na frente eu vou fazer uma análise mais detalhada sobre isso. Fundamentalismo cristão é um projeto de poder. Não há como negar a força política ancorada no fundamentalismo, hiperconservadora nos costumes e ultraliberal na economia que está se consolidando. Aí você vê o seguinte, um camarada que é religioso, qual é o problema que a gente vê de religiosos no poder? Um camarada que é religioso, ele tem a convicção, de alguma maneira ele tem a convicção, de que ele, em comunicado seja direto ou indireto com Deus, seja Alá, seja Deus, seja sei lá que Deus é,
Ele acredita que ele finalmente conseguiu definir aí, conseguiu decifrar os mistérios do universo, e agora sim ele consegue então dizer o que é certo e o que é errado. São os valores morais de cada religião. Aí você pega, dá poder para esse cara. Entende onde é que começa a acontecer o perigo? Você dá poder para alguém que acha que sabe o que é certo e errado para a humanidade. Em culto, o que acontece? Você vai dizer, a Universal ela não é assim, a Universal é diferente, a Universal não é tão abusiva. E eu vou ler essa notícia aqui para você, olha. A Universal, de onde o Crivella é bispo, notícia de março de 2015. Em culto da Universal no estado do Ceará, jovens gladiadores se dizem prontos para a batalha. Simplesmente, a Igreja Universal, ela criou uma espécie de exército de Deus. E aí ela chama o pessoal de gladiadores, como é que é o nome? Gladiadores da fé, gladiadores do amor, alguma coisa assim. Gladiadores do altar. Exatamente, como está escrito aqui, ó, chamado gladiadores do altar. O interessante é o seguinte, se a religião é um processo que leva você a lidar com o, digamos assim, o sobrenatural, o invisível, de que adianta criar gladiador de altar? Vai lutar contra quem? Se o inimigo, mesmo sendo o inimigo, ele é abstrato. Então o camarada vai botar ali a roupa, quem sabe pega uma peixeira, um 38 e vai lutar contra o diabo? É um negócio meio estranho. E é também estranho, em vez de se formar pessoas mais conscientes e que normalmente vão estudar melhor essa questão da mente e tudo mais, não é estranho criar um exército. Eu não sei se dá muito certo você ter uma igreja que tem dinheiro, já criou os gladiadores e agora tem poder na mão. Aí você vai dizer, não, isso é mentira. Isso aqui publicado na UOL em 2015 é mentira. Aí a gente vai no próprio site da Igreja Universal, que diz o seguinte, conheça o novo projeto Gladiadores do Altar. Aí você vai ver essas mesmas fotos aqui desses jovens vestidos com essa roupa, e eles não necessariamente aqui estão em posição de que vão orar por alguém, eles estão em posição e investimento que dá a impressão de que é um exército serve para lutar com pessoas no campo físico, não tem, sabe, eu não consigo imaginar que esses garotos vão sentar, fazer uma roda e vão unir, agarrar um braço do outro e vão sair dos seus corpos e fazer uma batalha espiritual, já que religião seria uma coisa abstrata, uma coisa sobrenatural, uma coisa que pertence, digamos assim, que não pertence ao campo da matéria. E aí você vai dizer, mas isso daí só é uma coincidência, esses gladiadores. Olha, pessoal, a Igreja Universal, aqui está um pouco mais de imagem dele, estão marchando e gritando, feito pessoas do exército. Dá a entender que se alguém discordar desse pessoal aqui no meio da frente, na frente assim, a confusão vai ser braba, porque eles são gladiadores, né? São do altar, mas não deixam de ser gladiador. Sabe qual é a função de um gladiador? É gladiar, é matar, assassinar. Eu acho que a escolha do nome também foi uma coisa assim que não foi muito bem sucedida, né? Gladiadores. Tipo, você quer criar um projeto de paz e chama o cara de gladiador? É meio estranho. É estranho também o comportamento de alguns pastores da Igreja Universal, como, por exemplo, esse pastor aqui, que em 2007, nesse caso polêmico, ele apareceu aqui chutando a santa. Aqui, esse caso é conhecido por vocês. Eu nem sei como é o nome desse cara. Deixa eu ver se aparece aqui. Pastor da Igreja Universal. Então ele, por exemplo, ele fala aqui, o Crivella fala aqui em preconceito, que venceu o preconceito, mas foi o pastor da Igreja Universal, com o consentimento da diretoria lá, que pegou essa imagem, se eu não me engano, Nossa Senhora da Aparecida, e chutou ela e quebrou ela na frente aqui da câmera. Ele chutou, deixa eu ver, e ofendeu a santa. E bom, isso não é bem a coisa da liberdade religiosa que a gente gostaria de ver. Existem também outros exemplos de pastores que não praticam muito essa coisa de tolerância, que é o caso desse pastor aqui, pastor Lucinho. Ele é de uma igreja aí não sei aonde, ele organizou uma milícia para atacar uma festa de Umbanda. Isso também ele filmou
filmou tudo e colocou no YouTube, no Facebook, sei lá onde foi. E daí ele foi lá e atacou a organização da Umbanda. Aí você pensa assim, caramba, como é que pode isso? Será que é isso mesmo que a gente quer? É isso que eu estou falando para vocês. No início do vídeo eu falei, o Rio de Janeiro está fazendo um experimento religioso. Olha, já teve na história, não só no Brasil, isso daí é uma tentativa, é uma tentação, aliás, muito grande dessa coisa dos moralistas, vamos dizer assim, os moralistas, os religiosos moralistas, que querem implementar a moral, seja através de alguma coisa de força, sei lá do que. Também tem um histórico, olha, o outro dia o jornalista da Folha, ele falou aqui do Girolamo Savonarola, que é aquele camarada que era também um bispo da Igreja Católica, que começou com a sua pregação de moral, que isso que é errado, ele foi contra o carnaval, por exemplo, na cidade de Florença, e daí esse camarada deram poder a ele. E ele, com esse poder, causou muitas mortes. Né? Porque assim, o cara é moralista. Tudo que foge da moral dele, ele vai ser contra. E colocar um camarada desse para ser o gestor de povos diferentes, com diferentes culturas, normalmente não é uma coisa que costuma dar certo. Agora, uma grande coincidência do Savonarola com a Igreja Universal é isso aqui, ó. Você vai ver nesse outro site que o Savonarola organizou um exército também de crianças. Então, é um projeto parecido. Eu poderia até dizer que a Igreja Universal, quem sabe, se baseou no Savonarola. E agora, quem sabe, quer fazer melhor. E aí, olha, o povo abandonou a leitura das publicações de Torme Punana para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos de rua para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões. Esse site aqui, ele é, na verdade, um site religioso. Né? Então, ele não fala aqui que essas crianças, por exemplo, tomavam das mulheres que andavam ali um pouco sensuais, tomavam as roupas dela e tomavam as joias e também atacavam ali e pegavam dinheiro das pessoas. Né? Tudo isso para fomentar o projeto de poder, né? O plano de poder que o Savonarola também tinha. Muito parecido com o plano do Edir Macedo, que consegue agora eleger o seu primeiro bispo como prefeito de uma grande cidade do Brasil, que é a cidade do Rio de Janeiro. Bom, gostaria muito de escutar a opinião de vocês, sabendo que aqui não tem censura. Vocês podem ficar à vontade para falar e comentar esse vídeo. Sei que é bastante polêmico, mas a gente não pode fugir da polêmica. Nosso intuito aqui é debater e conversar sobre tudo num ambiente democrático. Espero então o comentário de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.